Ora, muito boa tarde a todos os que estão aqui presentes nesta sala, no Colégio EFANOR, e também a todos que nos estão a seguir pelas plataformas digitais. Sejam bem-vindos. Nós temos aqui um debate muito interessante, baseado num estudo também ele muito interessante e muito importante, que é subordinado ao título "Qual o perfil dos docentes que asseguram a formação inicial de professores?". Vamos ter aqui, depois de um vídeo que veremos já imediatamente a seguir, vamos ter aqui uma conversa e um debate, uma discussão sobre as conclusões e sobre as propostas deste estudo, para o qual contamos com a presença do professor David Justino, que é membro do Conselho Consultivo da EduLog. Boa tarde, professor. Também aqui nesta sala da professora Carolina Leite, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, que é a culpada, a grande responsável por este estudo. Antes de mais, parabéns, senhora professora, e muito bem-vinda também. E depois temos também, à distância, a Cláudia André, que é deputada do PSD. Boa tarde também. E o João Teixeira Lopes, que é professor universitário, sociólogo, e, enfim, quer a Cláudia André, quer o João Teixeira Lopes, são pessoas que, evidentemente, têm reflexão produzida sobre estas questões da educação. Antes de entrarmos na nossa conversa, eu pedia, por favor, a vossa atenção para vermos este vídeo que está aqui preparado. A par das condições económicas e sociais, do contexto e da organização escolar, a qualidade do corpo docente é um dos fatores que contribui para o sucesso educativo. Com a assinatura da Declaração de Bolonha, Portugal viu-se na necessidade de remodelar os modelos de formação de professores, o que colocou novos desafios às instituições formadoras e aos seus docentes. Importa, por isso, analisar a formação dos professores que lecionam nos ensinos básico e secundário, em particular conhecer o perfil académico daqueles que asseguram essa formação. Em que contexto são promovidas as competências dos futuros professores? E que características académicas e profissionais têm os docentes que asseguram a sua formação? Qual o perfil dos docentes do ensino superior que asseguram a formação inicial de professores? O mais recente estudo do EduLog procurou caracterizar o corpo docente que assegura a formação inicial de professores. Em Portugal, existem 148 cursos, entre mestrados e licenciaturas, acreditados pela Agência de Avaliação do Ensino Superior, que preparam os professores para a lecionação nos ensinos básico e secundário. A formação de professores nos primeiro e segundo ciclos do ensino básico é, na sua maioria, assegurada pelos institutos politécnicos públicos, tanto nas licenciaturas como nos mestrados. Mas são as instituições públicas de ensino superior universitário que garantem a quase totalidade dos cursos de mestrado que habilitam para a docência no terceiro ciclo de ensino básico e no ensino secundário. A análise incidiu sobre 1.736 currículos de docentes que asseguram um total de 2.878 unidades curriculares. Destes, mais de 2/3 lecionam em instituições do ensino superior público. Tanto no subsistema de ensino universitário como no politécnico, é o género feminino mais representado, correspondendo a cerca de 2/3 do seu corpo docente. Do ponto de vista da qualificação, o doutoramento é o grau académico predominante e a maioria destes docentes possui formação académica ajustada à natureza das unidades curriculares que lecionam. Ainda assim, 1/3 não tem formação no ramo educacional e os perfis académicos são desajustados à natureza de algumas componentes de formação. São principalmente os docentes em início de carreira que asseguram estes cursos, e são poucos aqueles que têm experiência nos ensinos básico e secundário. A ligação a centros de investigação é várias vezes referida nos seus currículos, mas na maioria dos casos não há indicação quanto ao tipo de pertença nem à participação em projetos, sendo reduzida a referência a publicações de artigos científicos ou de cariz didático. Os estudos de caso, realizados através de entrevista a coordenadores dos cursos e professores cooperantes, permitiram identificar alguns outros aspectos com relevância para a formação inicial de professores.
A distribuição do serviço docente nem sempre é assegurada pelos coordenadores dos cursos. Em regra, nas instituições de ensino superior privado, são as direções que a asseguram, enquanto nas instituições públicas são os departamentos ou outros órgãos similares. Ainda que as instituições de ensino o incentivem, a falta de tempo e a amplitude de tarefas são os principais entraves ao envolvimento dos docentes em atividades de investigação. É reconhecido o papel das escolas e dos professores cooperantes que recebem os futuros professores. Ainda assim, é evidente a necessidade de um reconhecimento formal da figura do professor cooperante e a clara definição de critérios do exercício desta função. Perante esta realidade, que medidas devem implementar as instituições de ensino superior para melhorar a formação dos futuros professores? Como melhorar a formação inicial de professores? Deixaram aqui, portanto, uma apresentação genérica daquilo que é as conclusões do estudo. Ficaram aqui também algumas perguntas relevantes para o futuro próximo. Esta ideia fala-se muito de formação, fala-se muito dos professores, mas falar dos formadores que depois vão dar formação, principalmente aos alunos do básico e do secundário, é uma espécie de ovo de Colombo. Ou seja, fala-se muito daquilo que os professores do básico e do secundário e ensinam e como educam os alunos desses diferentes graus de ensino, mas, de facto, esta questão de se refletir, se avaliar a formação que esses próprios docentes têm, julgo eu, corrigir-me-á, se a professora se eu estiver errado, mas é uma coisa nova, é uma espécie de ovo de Colombo. Porquê é que só agora é que eu, pelo menos, ouvi, enfim, eu sigo com alguma atenção as questões da educação, porquê é que só agora que eu ouvi falar disto? Sim, sim. De facto é novo. Eu interpreto essa pergunta como porquê é que se lembraram desta pergunta de pesquisa? E não antes? Porque é que, sendo esta uma questão tão relevante, porque é que não se falou disto antes? E porque de facto, várias publicações, vários estudos, por um lado, mostram a importância da qualidade e do perfil dos professores, formadores dos futuros professores, para a qualidade do ensino, para a melhoria das aprendizagens, para se conseguir que a escola cumpra o desígnio da inclusão, da democracia, da igualdade de oportunidades de sucesso e não apenas de acesso, etc, etc. Mas depois o que a bibliografia também mostra, é que não existem estudos de quem são os professores que estão a formar esses professores. E, portanto, o que nós fazemos, isto foi um estudo que foi realizado por mim e por uma colega que, felizmente, hoje também não pode cá estar, e o que nós fizemos, tal como o próprio relatório do estudo indica, fomos identificar todos os cursos que em Portugal, portanto continental e nas ilhas, realizam formação inicial de professores, aliás, nós estudamos desde a educação pré-escolar ao ensino secundário, tanto do ensino do subsistema universitário como do politécnico e tanto do ensino público como do privado. E em todos os cursos, que de facto é outra questão que vale a pena debater quando se sabe a urgência que existe para formar professores, mas que é outra questão, nesses cursos fomos identificar apenas as unidades curriculares que estão ligadas ao exercício da docência. Portanto, os chamados estágios, que agora se chamam iniciação à prática profissional ou prática de ensino supervisionada, as didáticas específicas, onde se aprende como ensinar e fazer aprender aquela disciplina ou aquela área disciplinar, e as unidades curriculares que estão muito relacionadas com a prática docente. Por exemplo, a avaliação das aprendizagens, a forma de desenvolvimento de currículo, etc. Não analisamos aquelas que são
do aprofundamento do conhecimento na área da docência. Por exemplo, aquelas disciplinas para o mestrado em ensino da física, por exemplo, aquelas disciplinas que são muito da ordem do conhecimento da física. E, de facto, o que isto mostrou é que isto é um problema. E, portanto, que vale a pena, que é necessário, não diria vale a pena, que é necessário colocar na agenda esta questão da formação inicial de professores e das condições que são dadas para que os professores do ensino superior desenvolvam, aprofundem conhecimento e que permita assegurar uma formação de qualidade. E eu quero realçar, desculpe, precisamente esta questão das condições, porque esta questão pode ser que é demasiado pacífica e demasiado fácil de resolver. E não é. Não é, porque também temos de reconhecer que as instituições, que os cursos de formação inicial de professores, por motivos vários, que podemos também aqui tocar, têm sido pouco escolhidos, não é? Têm sido pouco procurados. E, portanto, as próprias instituições de ensino superior convivem com a dificuldade de continuar a oferecerem cursos que são pouco procurados e que têm poucos alunos. Ou seja, investem menos na qualidade desses próprios cursos, porque sabem que, do ponto de vista de uma lógica de mercado, são aqueles que se vendem menos. Claro, e, portanto, isso também justifica que as próprias instituições de ensino superior tenham, por um lado, menos condições para que aqueles professores que por acaso não tiveram a formação académica inicial no domínio da didática de português ou da didática da matemática, mas que, não tendo, poderão realizar atividades de desenvolvimento profissional naquele campo. E, portanto, as instituições, por um lado, têm poucas condições e, por outro lado, os docentes ainda têm menos, porque, como são cursos com poucos estudantes, a dispersão dos docentes por as unidades curriculares impede-os de se focarem em atividades e de investigarem, que é o que diz o estudo. Muito bem. João Teixeira Lopes, há aqui nestas conclusões do estudo, enfim, uma certa noção de que a formação dos formadores, a formação dos formadores de professores, carece de alguma, chamemos assim, alguma eficácia. Ou seja, por um lado pode haver competências aprofundadas, até porque são docentes que têm doutoramento em áreas científicas muito determinadas, mas depois há um desajustamento relativamente àquilo que são competências técnicas, mais profissionais, mais associadas às questões pedagógicas, às questões da didática. Enfim, isto é um tema muito antigo em que eu lembro-me que houve uma determinada altura em que se achava que as questões da didática e da pedagogia não eram assim tão importantes na formação dos professores. Enfim, em tom geral, João, como é que avalia estas conclusões, enfim, e esta perspectiva deste estudo? Olá, boa tarde, antes de mais um bom trabalho. Cumprimentar também a Carlinda, que coordenou o estudo juntamente com outros colegas, e cumprimentar os meus colegas de painel. Muito brevemente, a questão que colocas é da maior importância, porque é como se estes professores trabalhassem in vitro, trabalhassem com pouco conhecimento daquilo que são as rotinas e as práticas pedagógicas concretas das escolas. E isso causa um problema. Causa um problema, desde logo, pelo grau de abstração e de distanciamento que têm em relação ao dia-a-dia das salas de aula. E convém perceber o que é que isso acontece. Já agora um parênteses. Há um enorme problema pedagógico no ensino superior. Em relação à formação de professores, ele foi agora bem explicitado com este estudo, mas há um problema de base. Os professores do ensino superior, é o meu caso, é o caso do David, é o caso... Não temos formação pedagógica. A nossa formação pedagógica é feita na tarimba, é feita por autodidatismo e, por vezes, é mal feita, porque não temos sequer as bases suficientes para uma relação, uma comunicação
que seja competente. Digo isto até como autocrítica, apesar do esforço que eu e muitos outros fazemos. Mas é preciso ver isto também no contexto das organizações. Não há recursos suficientes para este trabalho ser bem feito. Da parte das universidades e dos politécnicos, o que acontece, hoje tentei falar com algumas colegas minhas que supervisionam os estágios, diverge muito, mas há várias instituições que não contabilizam a supervisão de estágios para a distribuição de serviço docente. O que quer dizer que docentes que fazem formação inicial de professores e, como disse a Carlinda, se distribuem por inúmeras cadeiras, por inúmeras unidades curriculares, de vários ciclos de estudo, e que além de mais têm que fazer tudo o resto, a burocracia infernal, a investigação, a orientação de teses, ficam com muito pouco tempo para irem às escolas. E não vão às escolas, vão muito pouco às escolas. E por outro lado, a parte das escolas, não há o reconhecimento da figura do professor cooperante. É tudo na base da boa vontade, da informalidade. São professores que também não são valorizados e que também não têm qualquer tipo de reconhecimento nas próprias instituições do ensino secundário ou do ensino básico. E, portanto, há aqui um problema de base que tem a ver com a valorização simbólica e com tradução em recursos, quer do ponto de vista do ensino superior, quer do ponto de vista das escolas. E esse problema é da maior importância. Já agora, permitam-me também dizer o seguinte, que é a alienação que os próprios professores do ensino superior sentem nesta desenfreada corrida, muito competitiva, que se lhes exige tudo com cada vez menos recursos. Eles têm que publicar, eles têm que fazer projetos de pesquisa, eles têm que dar aulas, eles têm, neste caso ainda, que fazer a supervisão de estágios há como que uma perda global de sentido, uma estranheza no mundo social que é o ensino superior. As pessoas sentem-se estranhas nesse universo. Creio que há aqui uma questão de fundo que é preciso pensar urgentemente e que é, volto a dizer, simbólica, reconhecimento e também é material, recursos. Muito bem. Eu tinha aqui uma pergunta também para a Cláudia André, que tem a ver com o seguinte. Uma dos focos deste estudo diz que, enfim, e também já foi aqui tocado, quer que pela professora Carlinda, quer pelo professor João Teixeira Lopes, que tem a ver com o facto de muito poucos professores, que formam professores, terem dado aulas no ensino básico e no secundário. Como é que se resolve isto? Fará algum sentido exigir ou, enfim, criar qualquer tipo de carreira na qual quem quer ser ou quem vai ser professor, de futuros professores, tem que passar por esta, chamemos assim, triagem de saber quais são as circunstâncias e a natureza própria da docência nestes graus de ensino? Fazia sentido que só pode ser ensinar os futuros professores quem tem conhecimento daquilo que é a realidade das escolas. Isto é possível? Faz sentido? Bom, muito boa tarde a todos. Congratulo o estudo, que é extraordinariamente pertinente e completamente necessário e muito útil, e cumprimento todos os meus colegas de painel. Se faz sentido, com certeza que não podemos generalizar a todos os casos, nem podemos generalizar, nem devemos generalizar a todas as carreiras. Agora que temos a noção e a certeza de que este distanciamento, sobretudo no universitário, no subsistema universitário, esta grande distância entre a prática pedagógica do professor do básico ou secundário e o professor da universidade ou mesmo do politécnico, que também é um terço dos professores, penso eu, que estão também longe ou não têm sequer um ramo educacional. Portanto, juntando estes dois fatores, é realmente preocupante. Mas julgo que neste momento temos muitas razões para perceber, e sobretudo também graças a este estudo, que é urgente dar uma maior atenção à formação inicial dos professores. À formação inicial dos professores, não só pelos professores que formam professores, como também a própria falta de professores no ensino básico e secundário, que aqui acaba por ter a consequência de uma maior ou de um menor investimento sobre as práticas pedagógicas e as práticas de investigação dos professores que formam futuros professores. E esta valorização
tanto dos professores praticamente do ensino superior até ao pré-escolar. Esta valorização de todos os professores tem que ser repensada, a preocupação sobre esta temática tem que ser recentralizada, sobretudo nas duas tutelas, na tutela do Ministério da Educação e na tutela do Ensino Superior, até porque sabemos que o professor é um agente de mudança, é fundamental para inovar a sociedade portuguesa, e a falta de professores no básico e secundário no presente também condiciona e agrava e põe em questão um futuro próximo, o sistema de educação, o sistema educativo num futuro próximo. E, portanto, é urgente investir na formação de futuros professores, é urgente investir na investigação e dar condições aos professores do ensino superior para produzir investigação nas práticas pedagógicas, em novas metodologias adaptadas às exigências digitais, às inovações que são necessárias obrigatoriamente às didáticas específicas. Tem que existir uma abordagem na questão comportamental, porque os professores que neste momento chegam ao ensino, e os que já lá estão, têm problemas com a indisciplina dos alunos, e há necessidade de repensar todas as metodologias para que o ensino básico e secundário consiga inovar para bem do futuro de Portugal, porque sabemos que os homens de amanhã estão hoje na escola. E por isso há a preocupação, e é preocupante ao analisarmos as conclusões deste estudo, precisamente porque percebemos que há um menor investimento dos professores que estão na área educativa. As instituições de ensino superior, como diz o estudo, a maioria dos professores são auxiliares ou adjunto, conforme o subsistema. Também percebemos que há uma reduzida oferta ou nenhuma oferta para as vagas de progressão na carreira destes profissionais. E o estudo diz-nos que, enfim, há uma reduzida relevância no processo de desenvolvimento profissional dos professores, ou seja, o que se pede aos professores do ensino básico e secundário. Há uma grande preocupação com o desenvolvimento profissional dos professores no ensino básico e secundário, mas, no entanto, depois constatamos que esta relevância ou que esta identificação nos professores do ensino superior, aqueles que formam estes professores, não têm no seu currículo enfim, mais este critério. E, portanto, é importante que percebamos que, enquanto não encararmos a educação, seja a nível superior para formar professores, seja básico secundário para que os frutos desta formação nas IES sejam profícuos no ensino básico e secundário e na preparação dos nossos alunos, é realmente preocupante, são realmente preocupantes as conclusões deste estudo e leva-nos, no fundo, a considerar com preocupação que temos que rever e repensar urgentemente a formação inicial de professores. Já lá vamos, e tocou aí numa questão que, enfim, que a professora Carolina também aflorou muito ao de breve, e que eu gostava de colocar à professora David Justino, que é, ao fim e ao cabo, isto tem aqui um caráter estrutural. Da última vez que nós estivemos aqui, tivemos a discutir também um outro tema muito importante, que foi a questão da importância de um bom professor. Que, de facto, os resultados de um bom professor, de um professor motivado, competente, são, de facto, decisivos. E, pegando, enfim, naquilo que estava aqui a dizer a sua deputada, isto é um problema estrutural. Não se valorizam os bons professores, genericamente as classes docentes não têm sido valorizadas, logo há menos procura, logo a qualidade da sua formação é descurada pelas próprias instâncias do ensino superior que têm essas incumbências. Portanto, temos aqui uma espécie de pescadinha de rabo na boca. Como é que se começa a quebrar um ciclo destes? Eu julgo que temos que ter uma visão integrada de todo o processo de formação e de desenvolvimento profissional. Ou seja, se nós vamos começar a pegar nisto às fatias, formação inicial, depois profissionalização, depois desenvolvimento de carreira, etc., nunca teremos a grande imagem que é necessário ter disto. E, portanto, nessa perspectiva, e eu tenho que refletir aqui um bocadinho aquilo que foi a preocupação dos membros do Conselho Consultivo, do EduLog, foi precisamente dizer: nós estamos aqui perante um problema que tem que se pegar de qualquer maneira, não é? E, portanto, nada melhor do que pegarmos a partir da própria formação inicial. E julgo que ainda há mais trabalho para fazer sobre esta caracterização de como é que está a ser feita a formação inicial de professores. Eu não estou a dizer que isto está mal.
a gente ou está mal, ou está bem, ou entramos no 8 e 80, não é? Não. Eu acho que nós registámos melhorias relativamente até a formas tradicionais de formação de professores. Hoje, um professor que tem 3 anos de primeiro ciclo, mais os mestrados de ensino, etc., já tem um nível de formação muito avançado e, portanto, não vamos também entrar em dramas relativamente àquilo que são os professores. Agora, o que é necessário dizer é que, eventualmente, essa formação inicial, em especial dos mestrados, que são, no fundo, uma espécie de aprofundamento do conhecimento que eles têm em termos específicos, isso tem que ser feito de uma forma eventualmente diferente, dado que tem que haver maior equilíbrio entre aquilo que é a componente mais teórica e aquilo que é a componente mais prática. Ou seja, uma parte da pedagogia e da didática tem que ser dada não só por pessoas que tenham o conhecimento, mas que tenham a experiência da sua aplicação no ensino. Portanto, esse é um dos aspectos que o estudo destaca. Em segundo lugar, julgo também que, se nós começarmos precisamente pela formação inicial, talvez seja possível depois, por arrasto e por efeito de contágio, conseguirmos alterar outras coisas que vêm a seguir. Agora, há uma coisa que eu julgo que é importante. Por um lado, os estabelecimentos de ensino superior têm uma responsabilidade acrescida nisto, porque, tendo autonomia científica e pedagógica, eles têm que, no fundo, entenderem-se sobre o que é que podem fazer de melhor. Essa é a primeira coisa. E, acima de tudo, partilhar recursos. Porque um dos problemas que nós temos face à diminuição da procura dos cursos é um excesso de oferta. Há cursos que estão a funcionar com um número muito reduzido de alunos. Eu até diria que tudo bem, só que nós não temos oferta a mais e muito fragmentada. E, portanto, era muito importante que os estabelecimentos de ensino superior pudessem entenderem-se, ganhar, formar academias pluridisciplinares, etc., que pudessem, no fundo, ter melhores recursos disponíveis para dar melhor formação. Esse é um dos aspectos. Mas também é importante que o Ministério da Educação e o Ministério do Ensino Superior se entendam sobre qual é o perfil que entendem de um profissional de educação. Exatamente. Pelo lado da procura, Exatamente. também tem que se definir o caderno de encargos em nível de ensino. Ou seja, esse caderno de encargos, é assim, o Ministério da Educação é o maior contratador de professores que existe no país. E sendo maior, não me pergunta como é que eles estão a ser formados, qual é o perfil que é adequado ou não. Portanto, o Ministério da Educação, nos anos 90, fez uma coisa muito interessante, através de 1 ou 2 decretos, que foi definir os perfis de formação que eram necessários. Só que, entretanto, isto está completamente ultrapassado, completamente esquecido, e era também necessário que, em diálogo... Desculpe, esses perfis foram definidos quando? Finais dos anos 90. Penso que ainda do tempo do professor Marçal Grilo. Ainda na era analógica, portanto. Sim, exatamente. Não ouvi essa parte. Não, há 2 decretos sobre que definem o problema dos perfis de formação. Ah, sim. Não, e depois há aquele do Instituto de Avaliação que antecedeu à 3AS. Exatamente. Mas foi antes da constituição do Inofor que se fez precisamente isso. Portanto, quem contrata deve ter o cuidado de dizer, olha, entendemos que as capacidades de um bom professor do ensino do primeiro ciclo, por exemplo, devem ser estas, tal. E isto é importante para que quem coordena os cursos possa ajustar a matriz de formação, a matriz de disciplinas, precisamente a esse perfil. Não é preciso que sejam todos iguais. Não estou a falar aqui de homogeneizar tudo. Não. Deve haver distinção, deve haver vias diferentes, mas tem que haver uma base comum sobre o que é que faz um bom professor, quais são as competências, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos que tem de ter. Isso é uma das coisas. Em segundo lugar, eu julgo que era muito importante que um professor também tenha uma formação geral. Quer dizer, não deve ser só técnicas. Há uma formação geral. Para além da formação científica, deve ter uma formação geral, de cultura geral. Por exemplo, nós há bocado estávamos a falar, é importante, por exemplo, ter conhecimento, por exemplo, ao nível da psicologia cognitiva. Hoje em dia,
com os avanços que têm verificado ao nível da investigação em neurociências e das experiências que têm sido desenvolvidas, é muito importante que esses contributos de conhecimento possam incorporar a formação do futuro professor. Não é? O mesmo direi, quer dizer, é bom que um bom professor saiba o mínimo de como é que evoluiu a educação ou saiba alguma coisa do que é a lei de base do sistema de ensino. E um bocadinho de informática, já agora. E o caso das novas tecnologias, que esse ainda é o caso mais gritante. Porquê? Porque as novas tecnologias têm uma didática própria. Ou seja, eu não posso utilizar as tecnologias em sala de aula como eu utilizo em casa ou como eu utilizo... Não. Tem que haver... Há uma didática própria para utilizar as tecnologias digitais. Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Porque é que eu testo e não testo? Quer dizer, e quando entramos no domínio da avaliação, como é que se elaboram os instrumentos de avaliação? Como é que se diferenciam e diversificam instrumentos de avaliação? Como é que se aferem esses instrumentos? Como é que se testam? Tudo isto são técnicas que são conhecidas, que estão minimamente consolidadas, mas que não fazem, na maior parte dos casos, não fazem parte da formação inicial de um professor. Portanto, o que é que nós, eventualmente, a leitura que eu fiz do estudo da professora Carlinda, ou coordenado pela professora Carlinda, é que nós temos uma dimensão teórica que prevalece, enquanto a componente de indução prática tem sido desvalorizada. E, acima de tudo, a parte específica das didáticas e da pedagogia, etc. Quer dizer, gestão de conflitos na sala de aula. Eu já andei a fazer esse exercício já há uns anos, nomeadamente quando estava no Conselho Nacional de Educação, e, na verdade, é uma matéria que só um ou outro é que tem. Não é algo que seja ensinado. E eu não estou a dizer que é só na área da psicologia. Não. Há técnicas para isso. E, portanto, é neste contexto que eu julgo que as matrizes curriculares deveriam ser repensadas. Não é necessariamente, quer dizer, não estou a dizer que estão mal. Só estou a dizer é que temos que encontrar novos equilíbrios. Porque há alguns reajustamentos. E não esquecer o seguinte, estes cursos e estas matrizes foram pensadas, tal como o recrutamento de professores para formarem professores, quando o sistema de ensino estava em expansão. Era daquela altura, onde na altura eu passei no Ministério, em que os alunos ainda estavam no último ano e já queriam garantir a entrada direta para o sistema, quando haveria um excesso até, havia professores a mais na altura. Isto não foi há 20 anos. Não é? Ora bem, o problema é que o contexto inverteu-se completamente. Nós agora estamos em risco de falta de professores. Sim, faltam 34 mil até 2030, segundo... Temos que pensar muito seriamente nesse contexto. Portanto, isso também é uma oportunidade. A nova geração, que vai ser muito precisa, todo esse sistema pode ser repensado já a pensar nas melhorias do futuro. Mas há aqui uma coisa que eu gostava de perguntar, professora Carlinda, que tem a ver com as necessidades das didáticas específicas em concreto isto é uma pergunta, mais prementes no primeiro ciclo do que, imagino eu, no 12º ano, do que no secundário. As componentes científicas serão mais necessárias, pergunto eu, no secundário do que propriamente no primeiro ciclo. Ou seja, nos diferentes graus de ensino, este problema tem diferentes incidências e tem diferentes respostas. Eu já lhe vou responder e vou dizer que é importante em todos os níveis de ensino, até no ensino superior. Não é? É ver toda a questão das didáticas. Sim, o que as didáticas são completamente distintas. Nós também temos estudos. Na formação de educadores também. Sim. Pré-escolar claro, e creche. De educadores para o terceiro. Sim. Mas agora, antes de lhe responder, vou dizer que, embora não exista um perfil de professores a formar detalhado, a legislação que temos do sistema educativo português aponta para uma dimensão social, uma democratização que tem de ser tida em conta. Refere o perfil do aluno ao final da escolaridade obrigatória, ressalta, e se cá estão professores presentes, sabem isto, ressalta a importância dos futuros professores serem formados não apenas
para o ensino de uma disciplina ou de uma área, ou no primeiro ciclo, se for generalista, mas também para intervirem ao nível da cultura institucional, da relação com as famílias, e para o João Teixeira Lopes esta questão é muito presente e tem, aliás, participado em bastantes, na reflexão sobre esta temática. A questão da relação com as famílias, os modelos de formação que nós temos, eu não digo que ela não está presente, mas fragiliza, não é? Nós, neste estudo, também fizemos entrevistas tanto a diretores de curso como a professores cooperantes. E os professores cooperantes, quer dizer, os professores dos ensinos básicos, da educação da infância, professores do ensino básico e do ensino secundário, têm um papel extremamente importante na socialização com o que é ser professor para estes estudantes futuros professores. O que é, em muitos dos casos, este tempo é muito limitado. E eu quero repetir uma das questões que o professor David Justino disse, que é assim, não vamos pensar que isto está tudo mal, porque não está, de facto. Felizmente não está, e felizmente os colegas que estão nas escolas e que também são de instituições de ensino superior sabem que não está tudo mal. Portanto, e dessa não é a intenção do estudo. O estudo é alertar para problemas. E, por acaso, quando nós começamos a realizar o estudo, ainda não tinha sido feito aquele estudo que mostra que dentro de 8 anos o sistema educativo vai precisar de 34 mil professores e que há um conjunto muito grande de professores que se vai aposentar. Sr. Professora, mas independentemente, eu gostaria que depois respondesse à minha pergunta, mas só aqui uma coisa pelo meio. O que é que está bem? Eu não vi nada no estudo que diga assim, na formação de professores, há isto que está bem. Olha, do ponto de vista, nós, aliás, pretendemos fazer muitas recomendações para o Ministério da Educação, para o Ministério do Ensino Superior, para a Agência de Avaliação e Acreditação dos Cursos de Ensino Superior e para as instituições de ensino superior. Porque, de facto, esta é uma problemática que interessa tanto ao que é muito premente para o Ministério da Educação, para estas 4 instituições, já para não dizer aos próprios formadores de professores. O que está mal é que a profissão docente, dos ensinos, educador de infância, professores do ensino básico e secundário, está desvalorizada. E a progressão na carreira é dificílima, não é aliciante. Aí a representação social que há uns anos foi feita dos professores do ensino básico e secundário contribuiu para degradar a imagem dos professores e, portanto, não é um curso que veja que quando se procura aquele estudo da OCDE 2018, disse-nos, para vergonha nossa, de Portugal, quem eram os estudantes que procuravam o ensino superior. Claro que isto não se pode generalizar. Felizmente, nas entrevistas que nós fizemos aos diretores de curso, há muitas instituições que recebem estudantes, futuros professores, que têm classificações elevadas. Mas, apesar de tudo, a dificuldade de arranjar um lugar efetivo e aquelas imagens que nós todos recebemos nos princípios dos anos escolares, que os professores têm de fazer sabem, 2 dias antes, para onde é que se têm a deslocar, muito longe. A dificuldade de arranjar um horário a tempo integral, que assegure o vencimento. O próprio vencimento, a progressão da carreira, etc., contribuíram para isto. Portanto, isto é um problema. Outro problema, as instituições de ensino superior, que têm categorias no universitário auxiliar, associado, catedrático, no politécnico, adjunto e professor coordenador, quando nós vamos ver em que nível estão da profissão, da carreira, estão estes professores, estão no princípio.
Ou seja, as próprias instituições de ensino superior não valorizam suficientemente estes cursos. Sim, nós já falámos um pouco sobre isso, ou seja, há aqui claramente um problema de base que tem a ver com as condições, com as expectativas profissionais, com a valorização social e a representação social que a imagem dos professores tem atualmente, que de facto é absolutamente urgente, e é por isso que nós temos este problema de nos faltar 34 mil docentes até 2030, não é? Sim. Até 2030, à volta disso. Portanto, independentemente disso, o professor Justino disse não está tudo mal, e a senhora professora também disse que não está tudo mal. Está tudo mal, Mas eu não vi nada de bem, nada de bom no estudo. O que é que nós olhamos para este sistema todo e, portanto, lendo as questões principais das suas conclusões, eu muito sinceramente fico mais pessimista do que o professor David Justino e mais pessimista. Eu fui formada para ser professora, eu fui professora de Ciências e Matemática antes de entrar no ensino superior. Para além disso, há muitos anos atrás, eu fui orientadora de estágio e, portanto, quando a formação de professores tinha 2 anos de prática, eu orientava a formação de futuros professores de Ciências da Natureza. Agora, se um professor por exemplo, de Biologia, o que é que lhe acontece? Durante 3 anos, adquire e aprofunda um conhecimento no domínio da Biologia. E, portanto, espera-se que durante 3 anos tenha um conhecimento que lhe permita mobilizar adequadamente aqueles conhecimentos daquele campo disciplinar. E depois, tendo 120 ECTS desta área, pode aceder a um mestrado em ensino de Biologia. Nesse mestrado, o que é que ele vai ter de aprender? Pela primeira vez, vai ter o contacto com disciplinas do campo da educação. A psicologia cognitiva não foi por nós analisada, mas também, se a procurássemos nos planos de estudo, ela não poderia estar, porque o plano de estudos não permite esses recheios. Vai ter de aprender o que é um sistema educativo, o que é um processo, o que é a didática, o que é o ensino, a didática da biologia, vai ter de aprender isto tudo e mais vai ter o contacto com as escolas. É evidente, e isto eu estou-lhe a dar um exemplo formado apenas para uma disciplina. É evidente que isto fragiliza, não é? Claro que eu não posso pensar que está tudo mal se eu associar, como há pouco o professor David Justino referiu, se isto for associado, por um lado, com uma formação, com um trabalho de indução nas escolas, com uma formação contínua, etc. Porque todos nós sabemos, eu quando fui formada, não era uma professora tão qualificada do ponto de vista da prática e do exercício da docência, como depois fui ao longo do exercício da profissão. E, por acaso, e eu devo dizer que também quando analiso isto, é evidente que tenho em conta a minha experiência de vida, porque por acaso, embora naquele tempo não houvesse... eu tive a sorte de ser incluída em comunidades que permitem isto. Sim, as exigências profissionais eram completamente diferentes nessa altura, mas há aqui só uma coisa que... Por outro lado, os cursos de formação de professores deixam muito, embora as instituições de ensino superior tenham autonomia, no caso da formação de professores têm muito pouca autonomia, mas compreende-se. Quer dizer, não estou a dizer que isto é mau. Muito bem, mas deixe-me levar a conversa até ao João Teixeira Lopes. Nós falámos aqui, portanto, em tempos definiu-se um perfil de professor, suponho que as 4 instituições que a professora Carlinda aqui referiu, não consigo João perceber. não está ali. Já sei, eu peço desculpa. Mas esta questão é interessante, eu acho que vale a pena refleti-la com a senhora deputada Cláudia André, que tem a ver com a definição do perfil de professor. Eu tenho que
tenho a ideia que se juntarmos 3 pedagogos, 3 especialistas na área da educação, vamos ter ali 3 perfis diferentes de professor. Como é que se encontra aqui um denominador comum que seja capaz, portanto, de um perfil de professor que seja minimamente consensual e a partir desse perfil que se consigam influenciar, portanto, as formas como os estabelecimentos de ensino superior estão a organizar a formação de professores? Bom, o Decreto-Lei 240 de agosto de 2001 define, e passo a ler, o perfil geral de desempenho profissional do educador de infância, dos professores de ensino básico e secundário, e, portanto, é publicado, entretanto, este perfil, que, e no final refere, também deve ser, entretanto, seguir de orientação e de documento orientador para a certificação dos cursos, agora a A3ES. Portanto, este perfil existe. Depois, a dada altura, deixa em aberto a criação de perfis específicos conforme as disciplinas, ou seja, e bem, portanto, a parte mais específica, mais científica, mais técnica, as tais didáticas específicas e pedagógicas mais práticas, que devem resultar também conforme algumas disciplinas, ou seja, a forma de trabalhar o corpo humano ou as ciências será certamente diferente da forma de trabalhar a língua portuguesa. Portanto, deixem aberto, e o que ficou em falta e depois acabou por não ser publicado são os perfis específicos das áreas disciplinares, apesar de existir depois o 241, que esse sim fala do perfil geral do professor do pré-escolar e do primeiro ciclo. Portanto, são 2 decretos-lei que ficaram por aqui e não continuaram as outras áreas disciplinares, as outras áreas de qualificação. Mas em 2001 tínhamos um mundo completamente diferente do que temos hoje. Portanto, passaram 20 anos e é evidente que este perfil geral tem que ser repensado e revisto. Não significa com isto que o que aqui está esteja mal, poderá estar desadequado ou a necessitar de uma atualização, dadas aquilo que estivemos a falar até agora, nomeadamente a necessidade de novas práticas pedagógicas com a questão do digital, as didáticas específicas precisam de ser revistas, esta investigação que é fundamental existir e o estudo alerta para isso, portanto há aqui uma frágil ligação entre os centros de investigação e os professores e os projetos que estes desenvolvem na investigação, os professores de formação inicial. Portanto, é fundamental investigar estas áreas e depois, com elas, e bebendo nesta investigação, atualizar e repensar este perfil geral de professores. Repare, é importante, sobretudo, para que a A3ES também depois possa, digo eu, e julgo que seria pertinente, pensar uma renovação das metodologias, das competências, para surgir, quiçá, um referencial para as instituições de ensino superior e com estas estamos a falar de uma preparação e de uma renovação de metodologias e de competências para os professores, de educadores do pré-escolar até aos professores do ensino superior, ou seja, há uma necessidade de repensar e, como dizia o professor David Justino, tem que ser algo integrado e que venha, portanto, pensado de raiz e não podemos ponderar a hipótese de começar a casa pelo telhado. Com a falta de professores, certamente, de alguma forma, terá de existir uma nova atração para que os professores ou para que os alunos que neste momento estão no secundário se interessem cada vez mais pelos cursos de formação de professores. E só o facto de ser falado que existirá oferta de emprego para futuros professores, eu julgo que só isto já ajudará um pouco, não será a solução, mas se ajudará um pouco a que os alunos comecem a interessar mais por enverdar por estas áreas. Em todo o caso, e é importante que seja urgente, porque é esta ligação entre os professores com experiência que estão nas escolas e que têm trabalhado ao longo muitos anos, enfim, afinado as suas metodologias e as suas didáticas, às vezes por autocrítica. É importante que este legado se passe para novos professores e para os futuros professores, portanto é urgente resolver esta questão. E depois com isto também, a questão do perfil geral de desempenho do professor concordo
será difícil encontrar uma atualização consensual, em todo o caso, se centrarmos as coisas no melhor desempenho dos professores nas escolas, se o grande interesse for este, se o grande objetivo for o melhor desempenho, o ainda melhor desempenho dos professores que vão, ou até os que já estão nas escolas, penso que não será e não poderá ser, de certo, impossível de conseguir um consenso e de melhorar, não digo de alterar de raiz, mas de melhorar, de atualizar, é muito mais uma questão de atualização, deste perfil geral de desempenho profissional. Quando fala em consenso, está a falar também de consenso político? Acha que era fácil haver um consenso político entre os principais partidos no sentido de fazerem disto uma espécie de exigência nacional? Repare, se nenhum partido quiser interferir ou doutrinar o ensino, portanto, influenciar com a sua ideologia esta criação do perfil geral, se nenhum partido quiser fazer, eu penso que o consenso é possível. Agora, se, enfim, começarmos a querer, influenciar estas diretrizes que se querem muito mais técnicas e pedagógicas, se as quisermos influenciar com a ideologia e a doutrina de alguns dos partidos, sejam eles quais forem, aí não haverá consenso e serão difíceis os consensos, como é evidente. É uma excelente pista para a pessoa do David Justino. Isto é possível fazer disto uma coisa com aridez ou com, se quisermos, com a secura da técnica despida de doutrina ou até de ideologia? É, até porque eu julgo que não tem que haver consenso político sobre isto. Ou seja, isto é uma matéria eminentemente técnica e de base profissional. Se, na verdade, nós pomos depois as diferentes concepções partidárias sobre isso, quer dizer, os partidos representados na Assembleia têm sempre a hipótese de avocar à discussão um documento qualquer. Agora, não é necessário que um documento destes passe na Assembleia da República. É uma iniciativa do próprio Ministério. E, portanto, o que é necessário? Não é muito difícil. Se os outros países conseguiram, porque têm perfis de formação e perfis que estão definidos e que estão, alguns deles, muito atuais, porque é que nós não devemos conseguir, nem que seja a copiar? Não é? Agora, era bom que nós adaptássemos um bocadinho isso. Como disse há um bocado a professora, para definir, ou para determinar, ou para, pelo menos com o poder de parecer na definição do perfil do professor, temos 4 ou 5 instituições logo. Sim. Mas de qualquer maneira, difícil, não é? A ideia das duas, ou se formam aquelas comissões que duram muito tempo, que têm muita gente e depois nunca se chega a nada, ou então encomenda-se, pura e simplesmente, a dizer assim, olha, meus senhores, unem-se lá 2 universidades, ou 2 faculdades, ou 2, seja o que for, uma coisa 3, 4, e tem que me apresentar isto, senão não pago. Não é? É uma coisa tão simples quanto isto. Agora, há uma outra coisa, mesmo que nós trabalhemos os perfis, que eu não sei se a professora Carlinda, e é uma pergunta que eu lhe deixo, mas uma das coisas que eu tenho notado, ao nível, não só na formação de professores, é noutros cursos, hoje as faculdades têm um número inusitado de professores convidados que são pagos à hora. E que são pagos, ou seja, aquilo que era uma coisa, era às vezes muito difícil entrar para a docência no ensino superior. O que é que se está a fazer? É que o aumento da oferta de vários cursos está a conduzir ao recurso a professores doutorados convidados, com professores auxiliares convidados, que são pagos em função do número de horas que dão. E no caso do ramo de ensino acontece muito isso, eu pelo menos conheço em várias faculdades que é isso que acontece. Portanto, estamos no fundo, a ideia da precariedade que existe no ensino básico e secundário, com um inusitado número de professores contratados, que andam sempre mal às costas de um lado para o outro, não é só no básico e secundário, no ensino superior também já tem disso. Sim. Não é? E, portanto, é óbvio também que muitas vezes, quando não se valoriza precisamente a formação dos novos professores como cursos que sejam cursos respeitáveis, entre aspas, não obstante eu acho que eles são respeitáveis, mas quer dizer, mas tem que haver essa valorização, porque se na verdade se a procura tende a diminuir, o diretor da faculdade, ou o conselho científico, etc., não, o que é importante é os outros que nos dão mais receita, ou que nos dão mais alunos, ou seja, isto é que não pode acontecer. Ou seja, a visão utilitarista, não é?
digamos que os melhores vão para os cursos que são mais rentáveis, não é? O caso da educação não pode passar por uma coisa destas. Mas passa muitas vezes, isto é uma pergunta, passa muitas vezes, e passa também muitas vezes pela situação de vamos criar lá este curso ou vamos manter este curso porque é fácil. Exatamente. São cursos de papel e lápis. É sempre a velha ideia do curso de papel e lápis, não é? Agora, isto era possível, dar uma pequena volta nisto, se, vamos admitir, a Universidade Nova, o Politécnico de Setúbal, mais a Universidade de Évora, pudessem, por exemplo, formar e juntar os seus recursos que têm, que são escassos, para poder formar, em vez de ser 10 pessoas, 10 alunos num lado, mais 10 no outro, formar 20 ou 30 alunos, como deve ser. Portanto, ou seja, temos que deixar a dimensão paroquial e regional da oferta de ensino superior, porque foi isso que aconteceu. Praticamente todos os politécnicos, todas as universidades, etc., quiseram ter uma oferta alargada de formação de professores, enquanto estava a dar. Deixou de dar, entre aspas, não é? Sim. Ou seja, havendo uma diminuição da procura, vão ter que se entender, não podem continuar a ter uma oferta segmentada tal como ela existe. Portanto, vão ter que se entender. Eventualmente, será a Évora poderá privilegiar mais as ciências da natureza, Lisboa poderá privilegiar mais outro tipo de... Quer dizer, não estou a dizer que tem que haver uma especialização obrigatória, mas era bom que os diferentes estabelecimentos de ensino se comecem a ter um perfil de especialização orientado para determinadas áreas do conhecimento e da docência e da formação. Não é? Porque não se pode ser bom em tudo, não é? Então, que sejamos bons em áreas. E as pessoas também... E isso vai permitir o quê? Vai permitir um reconhecimento social da qualidade de quem é lá formado. Agora, se mantemos uma estrutura de oferta que é idêntica àquilo que era há 20 anos atrás, quando, na verdade, a conjuntura era diferente, completamente diferente, então é natural que depois caem todos. Não é? Sim, mas isso, em termos práticos, produziria pouco resultado, porque eu, que sou professor formado na melhor escola, na melhor universidade do país, na formação dos professores, depois entro no sistema público e isso não me traz dividendo absolutamente nenhum. Pois, mas é que o sistema público vai ter que alterar também isso. Vai ter que alterar o acesso, vai ter que alterar a profissionalização, vai ter que alterar a carreira. Ou seja, porque se uma carreira para uma determinada profissão não é atrativa e não é transparente na forma como as pessoas progridem nessa mesma carreira, e então não é uma profissão atrativa. Sim. E, portanto, se querem tornar a carreira de professor atrativa, não é só o problema do pagar mais. Às vezes o problema não está no pagar mais. Está em traduzir-se em estabilidade, respeito, reconhecimento social, que são muito mais importantes às vezes que o próprio salário. Agora, se com o salário também for valorizado, porque o grande problema nas progressões é que as pessoas começam com um nível relativamente baixo, eventualmente nos escalões mais superiores são remunerações mais altas, só que o problema é lá chegar. Sim. Nunca mais. Não é? Este é que é o problema. Então, para as pessoas ficarem sempre a marcar passo nos primeiros escalões, as pessoas dizem, não, tenho mais que fazer, vou fazer outra coisa. Claro, e principalmente numa altura em que o mercado de trabalho, para várias áreas de qualificação, está muito mais exigente. Não é? Bom, nós temos 2 minutos para uma reflexão final para cada um. Então, se me der... 2 minutinhos, sim, para uma reflexão final. Até a relação. Nós colaboramos, e eu e o atual secretário de Estado do Ensino Superior colaboramos com o Conselho Nacional da Educação a um pedido que foi feito pela Assembleia da República sobre a questão do acesso à profissão. E por exemplo, nós estudámos alguns países europeus, utilizando alguns critérios, que agora não vou estar aqui a explicar, mas que eram critérios que nos pareceram associados com a inclusão, a qualidade, etc. E por exemplo, na Finlândia, que se ouve tanto falar, há muito mais candidatos do que lugares e, portanto, aceder à profissão docente é prestigiante, é quase um prémio. 9 em cada 100.
Claro, em Portugal não é. Por outro lado, e porque não quero de forma alguma aqui deixar a ideia de que as instituições de ensino superior não fazem nada, por exemplo, a pergunta que me fez há pouco, relacionada com as didáticas e ainda mais grave, com a supervisão pedagógica, a percentagem que ali falaram de 1/3 é mais grave, é de meio, de 50 e tal % nas universidades e no Politécnico também. Portanto, ainda é mais grave. Apesar disso, o que nós analisamos foram a situação de partida. E eu conheço, nos outros contactos, nas entrevistas, algumas universidades clássicas em que os docentes foram professores de linguísticas que não tinham nada a ver com a educação. Alguns professores realizaram de uma universidade clássica, não é? Porque normalmente há esta imagem que as universidades clássicas são mais fechadas. Sim. Realizaram atividades de desenvolvimento profissional no domínio da didática, no domínio da supervisão pedagógica. Portanto, quando nós apontamos estes problemas, é para incentivar as instituições de ensino superior e os outros a seguirem bons exemplos que também a encontrarem caminhos. Muito bem. Por outro lado, a precariedade de emprego no ensino superior também, felizmente, é um dos itens que é avaliado pela Agência de Avaliação e Acreditação Superior. E se acontecer aquilo que o professor David Justino disse, é porque as instituições estão a enganar a agência de avaliação, porque um dos critérios que é avaliado é a estabilidade do corpo docente e a possibilidade de recursos que tenha. Apesar de tudo, tem de se reconhecer que algumas instituições, principalmente do interior, a situação é mais grave do que os dados mostram, porque alguns daqueles cursos estão acreditados, mas não funcionam. Não é? Porque não têm estudantes suficientes. E há instituições que, porque consideram que essa é a sua missão, estão a continuar a assegurar cursos que às vezes têm 4 e 5 estudantes, para não dizer que em filosofia já encontramos cursos com 2. Muito Portanto, bem. A situação é muito complexa. Varia de caso para caso. Uma reflexão também breve, Sra. Deputada, sobre todas essas questões. Bom, penso que, e considerando tudo o que aqui foi discutido, há algo que não podemos passar ao lado, que é a questão da valorização da educação por parte de todos os agentes da sociedade. Sabemos que a educação não tem efeitos imediatos, qualquer coisa bem ou mal feita no dia de hoje terá reflexos daqui a 10 ou 20 anos apenas, e portanto talvez por isso, e começando nos políticos e acabando nas famílias, nem sempre o reconhecimento da educação como um pilar fundamental da sociedade, nem sempre este reconhecimento acontece. E por isso a discussão e a preocupação central dos decisores, das famílias e por consequência das instituições, nem sempre esta discussão sobre a educação e esta reflexão que fizemos hoje aqui como início, espero eu, de um debate mais aprofundado, nem sempre isto é considerado, nem sempre estas temáticas são discutidas e nem sempre estas temáticas são olhadas de forma global e interligada, e a ação governativa acaba por ser eficaz precisamente por isto. Vamos remediando, vamos encontrando alguns curativos para alguns problemas imediatos. Foi a pandemia, antes da pandemia era o abandono, que tem vindo a decrescer ao longo de 20 anos significativamente, é certo, portanto há progressos, é verdade, mas o que é facto é que estamos a encontrar problemas práticos neste momento, como por exemplo a falta de professores, e portanto a consequência deste problema prático, talvez espero, e tenho essa esperança enquanto coordenadora da educação do PSD no grupo parlamentar, que esta emergência de falta de professores empurre, desculpem-me a expressão, os decisores, sobretudo o Governo e o Ministério da Educação e do Ensino Superior, estes dois ministérios, os force a pensar e a tomar medidas integradas, estruturais, para a educação no nosso país,
e considero eu fundamental para o futuro do nosso país, para aquilo que os nossos jovens que hoje estão nas escolas e no ensino superior vão precisar de ter e de saber para fazer frente, enfim, às preocupações e às dificuldades e às estratégias que o nosso país quererá seguir num futuro próximo e mais longínquo. Muito bem, muito obrigado. Sr. Professor, 2 minutos e meio. Eu não sei, eu tenho os 2 minutos, mas quer dizer, em termos de síntese, eu acho que não quero falar em nome da Fundação, como é natural, mas eu julgo que existe uma grande preocupação de nós podermos identificar estes problemas. Não no sentido de andarmos sempre a detectar onde é que as coisas estão mal, mas acima de tudo, ou seja, é detectar quais são as áreas onde podemos melhorar. Quer dizer, a nossa perspectiva é uma perspectiva positiva, dizer assim, através de bons diagnósticos, através de investigação séria e isenta, é ou não é possível identificar aspectos da educação que podem ser melhorados, em que nós podemos dar passos significativos. E eu penso que esta é, digamos, é o principal desafio e a missão do EduLog é precisamente isso, é, no fundo, levar as pessoas a refletir sobre aspectos que muitas vezes não são muito bem pensados ou são raramente discutidos. E tem ficado satisfeito com o impacto, com os reflexos dessa reflexão? Eu, de certa forma, eu estou na Fundação desde o início. Eu julgo que temos vindo a pouco e pouco a acertar, quer dizer, nós começámos um pouco com um espectro largado de preocupações e agora temos vindo a acertar as coisas no sentido de definir prioridades e definir uma estratégia não só de desenvolvimento e apoio da investigação, que é feita nas universidades, nos centros de investigação, mas, acima de tudo, com uma estratégia também de comunicação. Podemos chegar ao grande público, aos órgãos de comunicação, através das propostas e das recomendações. Agora, é óbvio que quem tem o poder da decisão considera ou não considera as recomendações que fazemos. Mas, pelo menos, a nossa missão fica feita, o que já é muito bom. Já é meio caminho andado. Sim, senhora, o nosso tempo está praticamente esgotado. Eu queria agradecer o convite da EduLog para ter o privilégio de moderar esta conversa. Queria agradecer, evidentemente, à professora Carlinda Leite, ao professor David Justino, à deputada Cláudia André e também ao professor João Teixeira Lopes, que, entretanto, teve que sair mais cedo desta nossa conversa. Espero que tenha sido interessante, vale a pena, independentemente desta nossa conversa, vale a pena ler os eixos fundamentais deste estudo. Enfim, depois do papel do bom professor e depois da importância da formação dos formadores, dos professores, até um próximo debate aqui nesta mesma sala. Obrigado a todos, boa tarde. Muito obrigado.